UFRJ em Revista confira as últimas notícias da universidade. O poeta Ferreira Goulart foi homenageado na Faculdade de Letras. A Faculdade de Letras da UFRJ recebeu um ilustre convidado na manhã do dia 15 de outubro. Em sessão solene do Conselho Universitário, o poeta Ferreira Goulart recebeu o título de doutor honoris causa das mãos do reitor Aloísio Teixeira. Em sua fala, Ferreira Goulart voltou ao passado e contou histórias sobre sua infância. Se alguém tivesse dito ao menino Zeca, filho do quitandeiro Nilton Ferreira e de Dona Zizi, que vivia vagabundando pelas ruas de São Luís, roubando copos em botequim, juntando metal velho no lixo, que ele um dia estaria aqui vestido de beca para receber título de tão alta significação, não teria acreditado. Aliás, nem sequer entendido, uma vez que até então jamais ouvira falar em universidade. De qualquer modo, como ali ninguém cogitava de tais coisas, só mesmo um oráculo poderia sussurrar-lhe tal profecia, já que a sua cidade era tida como a Atenas brasileira. É verdade, porém, que esse garoto, que sou eu, aprendeu a ler e escrever com a professora Adelaide, que fizera de sua própria casa, na Rua dos Afogados, uma escola. Depois, inesperadamente, seus pais o matricularam numa das melhores escolas da cidade, o Colégio São Luís de Gonzaga, da professora Zuleide Bogéia, na Rua do Sol, onde toda manhã, antes das aulas, alunos e professores se reuniam na sala principal para rezar e cantar o hino do colégio, enquanto moscas esvoaçavam sobre a minha cabeça aberta em feridas. Zeca diplomou-se no ano seguinte, matriculou-se no Ateneu Teixeira Mendes para cursar o ginásio, mas teve que deixá-lo, pois o pai não conseguiu pagar as mensalidades em dia. Foi então para a Escola Técnica de São Luís, que era de graça, onde deveria aprender uma profissão, fosse de sapateiro, marceneiro, alfaiate, serralheiro ou mecânico. Frequentou todas essas oficinas, aprendeu a pôr meia sola num sapato, a fazer um banco de madeira, uma caneca, pregar botões e fazer bainha numa calça. Mas o seu interesse maior estava mesmo nas aulas de português, história e ciência. Quando tirou 9 numa redação, achou que poderia tornar-se escritor e passou a ler gramática durante 2 anos, para não cometer erros de português. Na gramática expositiva de Eduardo Carlos Pereira, descobriu poemas de Camões, Bocage, Gonçalves Dias, Cachoava, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, entre outros. E achou que poderia tornar-se poeta, muito embora acreditasse que já não havia poetas vivos, mas só aqueles que estavam no livro, todos mortos. Mesmo assim, quis seguir aquela profissão de defuntos. Devo acrescentar que na escola técnica, além dos cursos mencionados, havia também as aulas de educação física, dadas por um jovem oficial do Exército, que tinha mania de pôr os alunos em coluna por 2 e mandar que os da fila da direita carregassem nas costas os da fila da esquerda. Eu, que já era subnutrido naquela época, tinha sempre que carregar um colega 2 vezes mais pesado que eu. Não conseguia, caía, reclamava. O professor me obrigava a retomar a tarefa, mesmo assim. Desistia de ir às suas aulas. No final do ano, embora tivesse boas notas nas demais matérias, tirei 0 em educação física e fui reprovado. Furioso, voltei para casa, peguei todos os livros da escola e fiz com eles uma fogueira no meio do quintal. Jurei que nunca mais cursaria escola alguma e cumpri o juramento. Ainda assim, como se vê, terminei doutor. Seria esse fatalmente o meu destino? Não seria. Não seria porque eu não acredito em fatalismos. Pelo contrário, acho que nossa vida é em grande parte regida pelo acaso. Razão porque entendo que, se o professor Antônio Carlos Sequim não tivesse, num momento qualquer, decidido arbitrariamente propor meu nome para tal honraria, certamente não estaria eu aqui agora para recebê-la.
E se o propôs, foi porque antes de fazê-lo, não atingiu fortuitamente uma bala perdida, a que todos nesta cidade estamos sujeitos. Além do mais, contei com o apoio da professora Leonora Zila e do professor Luiz Teixeira, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, como o professor Sequim, também se mantêm vivos e saudáveis, a salvo de qualquer casualidade fatal. Quero lembrar a propósito que esse mesmo acaso que me fez nascer numa porta e janela da Rua dos Prazeres, em São Luís, também me arrastou num rabo de foguete ao outro lado do mundo, a extinta União Soviética, onde me bacharelei em subversão, na escola marxista-leninista que formava quadros para subverter a ordem nos países capitalistas, com os quais mantinha, aliás, boas relações. Como essa escola, por razões óbvias, era clandestina na própria União Soviética, tive também que ocultar aquele meu doutorado para evitar que, de volta ao Brasil, entrasse em cana. Ainda assim, entrei. Espero que este doutorado, que agora me entrego, não me venha criar problemas semelhantes. O cinema entra na sala de aula do CAP da UFRJ. Unir a sétima arte com a educação. Essa é a proposta da Escola de Cinema do Colégio de Aplicação da UFRJ. A escola, criada em 2008, é um projeto piloto para que novas turmas sejam criadas nas escolas públicas. O primeiro ano a gente trabalhou sobretudo com filmes do cineasta Nelson Pereira dos Santos. Fizemos até um trabalho de produção montado sobre trechos do filme Rio 40 Graus. E em 2009 a gente trabalhou um pouco o entorno, que o que a gente tinha mais próximo era a Lagoa Rodrigo de Freitas, mas também sem nunca pensar em festivais, sem nada. E esse ano a gente teve coragem e mandou Só por Ver, e foi uma surpresa realmente que o filme fosse reconhecido, foi uma alegria para todos. Qual é o futuro dessas escolas de cinema na rede pública? Bom, nós apresentamos um projeto mais tímido, né, para a FAPERJ, que seria fazer experiências de restauração da infância do cinema em diferentes espaços da educação básica. Isto quer dizer dentro e fora da escola. Então, esse projeto pretende fazer uma prática que é feita na Cinemateca Francesa, chamada O Minuto Lumière, o Museu de Arte Moderna na Cinemateca, que tem um convênio com a Faculdade de Educação, recebendo escolas públicas diversas, fazer aí nesse espaço que é muito maravilhoso e poder assisti-lo na sala de projeção. Queremos fazer isso também no IPPMG, que é a parte de pediatria e puricultura do Hospital Universitário da UFRJ, levar essa experiência do cinema para dentro do hospital. E a gente pretende também abrir para as escolas públicas de modo geral e especificamente criando 4 escolas de cinema para que os professores interessados desmitifiquem essa impossibilidade do cinema na escola e valorizem essa invenção, né, de levar o artista para a escola, o profissional, para trabalhar em parceria com o pedagogo nos projetos de cinema no espaço escolar. É um encontro onde o cinema entra como um estrangeiro, né, provocando nas crianças uma inspiração, uma inovação nessas práticas um pouco tradicionais. E a gente tem que aproveitar a estrutura da sala de aula, o tempo da aula, com propostas que sejam pedagógicas. E o referencial teórico da escola é o Alain Bergalat, um professor de cinema. E ele já fez essa experiência em outras escolas na França. Então, as propostas são de filmes que a gente não passe o filme todo na sala de aula. A gente trabalha com fragmentos. Então, as crianças assistem fragmentos de vários filmes e esses fragmentos são postos em relação um com o outro. Nessa relação, elas vão analisando outros pontos de vista e os dela também. A Escola de Cinema do Colégio de Aplicação da UFRJ teve um filme selecionado para o Festival do Rio. O curta, produzido por alunos, foi apresentado no dia 28 de setembro. O curta, na Lagoa Rodrigo de Freitas, registra imagens e sons da lagoa, espaço vizinho ao colégio. Com 11 minutos, o curta ganhou espaço na mídia pela beleza das cenas e diferentes ângulos registrados pelos alunos. A universidade premia projetos de direitos humanos.
O Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ, em parceria com o Movimento Humanos Direitos, realizou um fórum para discutir o trabalho escravo contemporâneo e os direitos humanos. No encontro, houve a 7ª entrega do Prêmio João Canuto. O ministro Paulo Vanucchi esteve presente ao encontro e falou sobre a luta dos direitos humanos. Toda a história de João Canuto é a história de um Brasil que luta pelos direitos humanos, luta pelo respeito ao outro, luta pela igualdade, pela liberdade, pela solidariedade e ainda enfrenta o Brasil da escravidão, do genocídio indígena. Esse Brasil do horror, o Brasil da escravidão, do genocídio, que se recusa a dar lugar para o novo, para a democracia que quer vir para ficar. Que o Prêmio João Canuto, ele busca localizar os outros canutos de hoje. Entre os premiados estavam Leonardo Sakamoto, Alexandre Anderson, o Movimento 11 de Dezembro, o Comitê pela Erradicação do Trabalho Escravo nas regiões Norte e Noroeste Fluminense, o Conselho Indigenista Missionário, o Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, entre outros. O Instituto de Bioquímica Médica lança vídeo de conscientização sobre o tabaco. O Núcleo de Oncobiologia, vinculado ao Instituto de Bioquímica Médica da FRJ, acaba de lançar mais um vídeo de animação com o intuito de conscientizar jovens sobre o câncer. Pesquisas revelam que 1/3 dos fumantes começam entre 17 e 19 anos. Por isso, a importância do combate por meio da propaganda para essa faixa etária. O levantamento ainda mostra grande desconhecimento dos jovens a respeito do câncer. Na adolescência que a gente toma hábitos de vida, né, que podem repercutir no futuro, né, quando a gente está mais idoso. E o jovem, ele sabe que o cigarro faz mal, mas ele acha que aquilo só vai acontecer quando ele estiver velho. E, na verdade, muitos dos fatores ruins do cigarro acontecem com ele ainda jovem. Então a gente foca no jovem porque ele vai adotar os hábitos que podem ser saudáveis ou não para a vida dele. Nossa maior preocupação é que a gente pensa que o jovem, ele imagina que não vai acontecer nada com ele a curto prazo, só a longo prazo. Então ele acha que não tem problema de começar a fumar, talvez mais da metade da vida parar de fumar, porque ele só vai ter alguma consequência no fim. Só que não, as consequências elas podem vir já no início. É isso que a gente tem que alertar eles. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho possui um programa de apoio e tratamento do tabagismo. O coordenador do projeto é o médico Alberto Araújo e ele conta um pouco mais do funcionamento e da eficácia do programa. O programa já existe há 10 anos aqui no Hospital Universitário. É feito tanto um suporte psicológico e comportamental, basicamente, e também farmacológico, ou seja, nós associamos tanto a orientação para mudança comportamental, quanto apoiamos com medicamentos que são fornecidos pelo Ministério da Saúde, para que a pessoa alcance a abstinência, fique sem fumar, sem sofrer tanto os efeitos da falta do cigarro. A dependência da nicotina, né, que é a principal substância aditiva, né, que tem entre as 4.700 da fumaça do cigarro, é considerada uma das dependências mais fortes de todas as substâncias psicoativas. E, em geral, as pessoas que tentam parar de fumar sozinhas conseguem pouco êxito, né? Menos de 3% conseguem parar de fumar sozinhas e se manter durante um ano. Com a ajuda e tratamento, esse número vai para 35% a 45% das pessoas conseguem se manter sem fumar durante o ano. Então, a ajuda médica e psicológica associada ao uso de medicamentos é fundamental para a pessoa parar de fumar. Para assistir ao vídeo feito pelo Núcleo de Divulgação de Programa de Oncobiologia, acesse youtube.com/user/oncobiologia. Núcleo de Estudos e Tratamento de Tabagismo fica na Avenida Professor Rodolfo Paulo Rocco, número 255, na sala 3F89, no prédio do HU, na cidade universitária. O e-mail do núcleo é nett@hucff.frj.br. O telefone para contato é 2562-2195. Para agendar uma consulta nas unidades de saúde localizadas na cidade do Rio de Janeiro, ligue para 3523-4025.
Confira na agenda as atividades para a próxima semana. O Núcleo de Intervenções Breves em Álcool e Outras Drogas da Prefeitura Universitária organiza entre os dias 9 e 11 de novembro o primeiro seminário da UFRJ sobre uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas. Durante os 3 dias, o evento, que conta com a participação do secretário nacional de Políticas Antidrogas, o general Paulo Roberto Uchoa, acontece no auditório Rodolfo Paulo Rocco, o Quinhentão, no CCS, das 9 às 17 horas. O Fórum de Ciência e Cultura e o curso de Relações Internacionais da UFRJ promovem no dia 9 de novembro o evento Brasil-Rússia Pontes Culturais. O encontro, que faz parte do projeto Oriente-Ocidente, criado em 2002, acontece das 9 às 17 horas nos salões Dourado e Vermelho do Fórum de Ciência e Cultura. Acontece entre os dias 12 e 14 de novembro a 10ª Mostra de Teatro da UFRJ, na Sala Oduvaldo Viana Filho, a Vianinha, na Escola de Comunicação. 3 espetáculos baseados nas obras de William Shakespeare, Noite de Reis, Muito Barulho por Nada e Trabalhos de Amor Perdidos serão apresentados a partir das 20 horas. Os ingressos são limitados e gratuitos, distribuídos por ordem de chegada. Até a próxima UFRJ em Revista.